A paz aos irmãos, é mais uma oportunidade que o Senhor me permite. Eu estou aqui em mais um momento, com a permissão do Senhor, para compartilhar com os irmãos mais uma revelação que o Senhor me deu do trono do Senhor meu Deus para comigo. Eu estarei aqui passando adiante para os irmãos e eu vou estar lendo uma passagem aqui que está lá em Jeremias, capítulo 52, a partir do 2. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Jeoaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros, do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Irmãos, o que eu quero passar adiante para com os irmãos é uma revelação do trono de Deus que eu falo e passo com temor do Senhor. O Senhor, Ele me colocou, eu estava dentro da minha casa, o cenário que o Senhor me colocava era eu dentro da minha casa, a minha casa assim, tipo a minha casa assim, branquinha, bem branquinha, e o Senhor, eu estava ainda dormindo, aí quando o Senhor colocou nesse cenário, eu tinha acordado e nessa casa minha tinha uma varanda muito grande, toda ao redor da casa, do lado e na frente, e era uma varanda muito grande. E eu acordar nesse cenário que o Senhor me mostrou, eu acordei e saí, pela porta, e assim meia surpresa, porque o Senhor colocava na minha varanda muitos irmãos. Eu via muitos irmãos. E quando eu saí, eu fiquei surpreso e eu olhava assim, e eu pensei assim, ué. E eu tinha acordado um pouquinho mais tarde, e esses irmãos, eles estavam tocando muitos instrumentos. Uns estavam tocando vários instrumentos, e eu via, tipo, os irmãos da igreja que eu congrego. E eu vi uma irmã também, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela também estava lá na minha varanda. E quando eu acordei e vi esse tanto de gente, assim, eu fiquei surpresa, E eu de repente eu já vi todo mundo tocando e foi algo assim sobrenatural. E aí a gente de repente o Senhor já colocou todos nós já para poder estar arrumando, para poder ir congregar. A gente foi se arrumar para buscar o Senhor, para ir para a igreja. E o Senhor colocava tipo como aquela multidão. A gente terminou de arrumar e tudo. E aí o Senhor colocou assim que nós ia para a igreja, aí tipo aquela multidão que ficava atrás de Jesus, andando assim atrás de Jesus. E aí o Senhor já colocou tipo esse cenário assim, e tinha de repente um muro, e nesse muro era tipo um vitrô, só um vitrô, tipo um aberto, um quadrado, tipo um símbolo de um vitrô. E eu ficava pedindo às pessoas, licença, 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 porque lá na frente o Senhor colocava tipo assim um pastor de gravata e tudo, e ele ficava, a multidão, aquele tanto de gente para ouvir o pastor, e eu pedindo espaço pro povo para eu poder passar, eu chegar até o ponto da onde que estava o vitrô para eu poder ver o pastor pregar. E aí quando eu cheguei, que eu consegui chegar,
que eu fiquei perto do quadrado, tipo que o senhor colocava como um vitrô, tipo assim, aquele tempo que o povo, era como se fosse aquele povo, aquela multidão foi assistir Jesus. Então era tipo assim que o senhor colocava, mas lá o senhor colocava um pastor. E aí eu consegui chegar até nesse vitrô e eu olhei para esse pastor e eu só vi a boca do pastor mexer e o pastor tava com orquídea na mão. Ele tava com essa orquídea na mão. E ele mexia a boca e eu vi ele mexer a boca e ele tipo tava assim um jeito meio bravo e ele pegava folha por folha, irmãos, dessa orquídea e ele apertava essas folhas de tal maneira, ele esmagava. Ele pegava uma, ele esmagava. Ele pegava outra, ele esmagava. E ele pegava outra e ele, uma por uma, esmagava, apertava assim com aquela raiva, sabe? E até que ele conseguiu acabar com ela todinha, apertando com toda a força, sabe? Até esmagar, uma por uma, das folhas da orquídea. Aí eu olhei aquilo e ainda pedi misericórdia e ainda perguntei ao Senhor o que que significava. Misericórdia, Senhor, o que que significa? E aí lá também, de repente, apareceu uma irmã que o Senhor colocou nessa revelação para mim. E eu olhei para essa irmã e falei: oi, irmã, tudo bom? Quanto tempo? E aí ela: tudo bom, irmã. E eu ainda peguei e falei para ela: tá firme na rocha? Ela: firme, firme na rocha. E aí eu peguei e acordei e lembrei assim, fechei o olho, eu falei: sangue de Jesus tem poder, o que que significa, Pai? Eu entendi que o Senhor depois me deu discernimento. A orquídea, ela é vida, ela é vida, ela é um ser vivo, ela é um ser vivo. E a irmã que o Senhor fez eu cumprimentar ela e falar com ela, quando eu perguntei a ela se ela estava firme na rocha, é porque, irmãos, o Senhor me deu discernimento. É porque nós temos que estar firme na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. E quando eu vi esse sonho, essa revelação, porque o Senhor me revela no sonho, o Senhor quis passar para mim que Ele está irado. Aqui, como nessa passagem que eu li para os irmãos, Ele está bravo. O Senhor, Ele está irado. Quando Ele me mostrou aquele pastor esmagando a orquídea ela é um ser vivo, ela é vida. Isso significa que o Senhor está irado, o Senhor está bravo, bravo com o seu povo. Irmãos, é muito triste, é muito triste. Eu ainda pedi ao Senhor misericórdia, Pai. O que que significa isso? O Senhor me deu discernimento. Eu falei: Pai, que o Senhor tem misericórdia do seu povo. Que o Senhor tem misericórdia do seu povo. Porque é isso que o Senhor passou para mim nessa revelação. Porque eu falo com temor e tremor do Senhor aqui para os irmãos. Eu falo porque é para que os irmãos que ouvem essa palavra, para que possa haver arrependimento, para que possa haver conversão. Porque o Senhor me mostrou que Ele está irado. Ele está irado com o seu povo. Oh, decanturia lamanais. Porque muitos irmãos já se corromperam há muito tempo. Muitos não estão andando na obediência. Muitos estão cheirando mal às narinas de Deus.
E é isso que o Senhor quis me dizer nesse sonho. Nessa revelação desse sonho, eu estou passando adiante. Aqui em Jeremias, Jeremias falava para o povo, para que o povo viesse ter arrependimento, para que o povo viesse deixar as práticas imundanas que cheiravam mal às narinas de Deus. Mas o povo não estava nem aí com nada. O povo esqueceu de Deus. O povo só fazia as práticas que eram abomináveis e cheirava mal às narinas de Deus. E na nossa época de hoje não é diferente. Muitos estão em cima do muro, estão na casa do Senhor, estão um pé na casa do Senhor e outro lá no mundo. E esses o Senhor abomina, esses o Senhor vomita, porque o Senhor não quer nós, os filhos dele, pela metade. O Senhor quer cada um de nós por inteiros. Oh, de canturia lamanás. Oh, de canturia labalachuri labalás. Irmãos, o Senhor, ele é amor. O Senhor, ele é amor, ele é amor. Mas o Senhor também, ele é justiça e fogo consumidor. Isso é um aviso para nós, filhos do Senhor. Isso é um aviso para a igreja do Senhor, para que nós venhamos despertar e buscar a Deus com temor e tremor na obediência. Deixar as práticas imundanas, deixar aquilo que não nos acrescenta, deixar aquilo que o Espírito Santo não vai agradar. Que nós venhamos, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Que nós venhamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, irmãos. Que nós venhamos ter azeite nas nossas lamparinas, para que a nossa lamparina possa ficar acesa, para que a luz do Espírito Santo venha resplandecer em nós, para que nós possamos, por onde nós passar, nós possamos ser luz e sal dessa terra, para que nós não venhamos jamais nos contaminar com os emanjares de Satanás, com as coisas desse mundo, que só nos leva a um caminho sem volta. E o Senhor está falando, o Senhor está avisando, ele está irado, ele quer conserto, ele quer mudança, ele quer transformação. Oh, alabalachuri lamanais. Oh, decanturi alabalachuri labalás. Que nós venhamos buscar a face do Senhor enquanto há tempo. Porque Jesus está irado, Jesus está avisando, Jesus, o nosso bom Deus, levou aquele povo cativo por desobediência a Deus, por desobediência à palavra do Senhor. Era um povo rebelde, que Deus usava seus profetas para despertar, usava Jeremias, usava Isaías e outros mais, Ezequiel, usava os profetas do Senhor, e o povo não queria ouvir a verdade de Deus, porque era um povo rebelde, de dura cerviz, que quer viver a vida de qualquer maneira, que quer viver a vida na porta larga. E o Senhor não está nisso. O Senhor está avisando o seu povo: desperta, igreja, desperta tu que dormes. Desperta tu que cochila entre dois pensamentos. Oh, decanturia labalachuri lamanais, porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que agradar de um e desagradar de outro. E que nós venhamos agradar ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, que nos ama de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que hoje nós tivéssemos o livre-arbítrio para poder falar diretamente com Ele, para que Ele esteja cuidando de nós, porque os dias são maus, irmãos. Esse mundo já é do maligno, e o inimigo, ele
Ele não está de brincadeira, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Que nós venhamos ficar despertos. Que nós venhamos ser como aquelas 5 virgens prudentes. Que nós venhamos ter azeite a ponto de transbordar, para que nós possamos impactar aqueles que estão na escuridão, nas trevas. Oh, aleluia, Jesus. Jeremias estava falando aqui para o povo, e o povo não queria ouvir. E hoje não é diferente. Deus está usando os remanescentes dele para despertar a sua igreja. Para que a igreja, para que o povo venha se arrepender e deixar as práticas imundanas, deixar o pecado e se converter nos caminhos do Senhor. Buscar a face do Senhor em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. O Senhor me deu essa revelação e eu não posso ficar com ela só para mim. Às vezes eu fico querendo reter, mas eu estou passando adiante aquilo que o Senhor está me mostrando, que o Senhor está irado com o seu povo e que o Senhor quer conserto do seu povo. E o Senhor não vai demorar a vir buscar a tua igreja, mas o Senhor quer uma igreja lavada, remida, transformada, liberta, curada, para que ele possa nos resgatar das mãos de Satanás, para resgatar aqueles que estão na escuridão, que estão cegos espiritualmente, vivendo de qualquer maneira. O Senhor ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Oh, alabalachuri lamanais. O Senhor ama o pecador, porque nós já viemos de Adão. Nós somos pecadores, mas que nós não venhamos ficar no pecado, que nós venhamos andar na obediência da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, se eu não me engano, 8:32, se eu não me engano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor que nos liberta. É a palavra do Senhor que abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos enxergar Deus como o único suficiente Salvador das nossas almas, porque somente o Senhor é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente através de Jesus, da palavra, é que nós vamos ter a nossa salvação. E Satanás tem cegados há muito, muitos têm sido escravos, muitos estão sendo escravos, acorrentados, aprisionados nas mãos de Satanás. Que nós, como remanescente do Senhor, venhamos levar a palavra do Senhor, venhamos ser luz neste mundo, para levar a palavra do Senhor àqueles que estão escravizados, acorrentados. Muitos estão escravizados no mundo da perdição, no mundo do pecado, no mundo da bebedeira, da prostituição, dos vícios, das drogas. Que nós venhamos levar a palavra para essas pessoas, para que elas possam ser libertas e se arrepender. E que nós venhamos fazer a diferença. Que nós venhamos obedecer o Espírito Santo, fazer a diferença. Porque muitos perecem por falta de conhecimento da palavra do Senhor. E o Senhor está falando, o Senhor está bradando, porque o Senhor não está feliz com o que está acontecendo, porque muitos se corromperam. Muitos estão vivendo na ganância, na soberba, no orgulho, achando que pode, mas quem pode é o Senhor nosso Deus. É Ele que pode tudo e todas as coisas. É Ele que dá a primeira e a última palavra na vida de cada um de nós. E Ele está avisando. Ele quer conserto, Ele quer arrependimento, Ele quer conversão. Porque o Senhor não quer perder nenhum para Satanás.
Mas o Senhor também, ele é tão justo que Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele é tão justo. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, e Ele é tão justo que Ele dá o livre-arbítrio para que aquele que Ele criou possa escolher o caminho do bem e do mal. Que nós venhamos escolher o caminho do bem, que nós venhamos escolher o caminho do bem. Porque somente o caminho do bem é que vai habitar o Espírito Santo, é que vai ter a luz a ponto de resplandecer. Oh, decanturia labalachuri labalás. Aquele povo foi cativo, foi levado por falta de escutar a voz do Senhor, por falta de escutar os profetas do Senhor, por querer fazer as suas próprias vontades, por não ter sensibilidade a ouvir o Espírito Santo bradando, falando: desperta, igreja, tu que dormes. Aquele povo foi cativo por isso. E Deus tratou com aquele povo. Deus tratou com aquele povo. Que nós venhamos ter arrependimento. Que as pessoas que não buscam a Deus com sinceridade, que possa ter arrependimento. Porque o Senhor está avisando. O Senhor está bravo. O Senhor está irado. O Senhor quer que a tua igreja tenha renúncia, tenha conserto. Porque o Senhor, Ele é tão bom. O Senhor, Ele é tão maravilhoso. O Senhor faz tudo por nós. E o que a gente ainda faz para o Senhor ainda é pouco. A gente nunca faz o suficiente para o Senhor. Porque Ele merece tudo. O amor dele é tão grande, que é por causa do amor dele que são as causas de muitos não serem consumidos. Que é por causa da infinita misericórdia do Senhor que o inimigo não nos engoliu vivos. Por quê? Porque o Senhor nos guarda, nos protege, nos reveste com a armadura dele, com as armaduras dele. Mas o Senhor está avisando. O Senhor está avisando, o Senhor está avisando. Que nós venhamos nos despertar. Que nós venhamos buscar o Senhor como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que nós venhamos adorar o Senhor como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Porque é assim que o Senhor requer de nós. Porque o Senhor, Ele é espírito. Que nós venhamos adorar a Ele em espírito. É essa mensagem a qual eu quero deixar para os irmãos. É essa revelação a qual o Senhor deixou para comigo, para que eu venha passar adiante para a igreja. Para que a igreja não venha ficar em cima do muro. Um pé na casa do Senhor e outro lá fora, vivendo de qualquer maneira. Porque esses o Senhor vai vomitar. Esses o Senhor vai vomitar. E esses não vai conseguir permanecer e nem perseverar. Mas que o Senhor tenha de misericórdia de nós, tenha misericórdia desses que estão afastados do caminho do Senhor, para que essa palavra possa se achegar a muitos e alcançar a muitos para o despertamento de muitos. É essa a breve mensagem a qual o Senhor me passou, que eu estou aqui deixando para com os irmãos. Foi muito triste quando Jerusalém foi destruída por falta de desobediência, porque Deus mandava os seus profetas avisar, e o povo era de dura cerviz, um povo rebelde, e hoje o Senhor está avisando, e o povo está vivendo de qualquer maneira.
O povo não tem renúncia. O povo vive no pecado, fazendo práticas abomináveis e não se arrepende. Não tem temor do Senhor. Temor, temor, não tem temor. Que nós venhamos ter temor, que nós venhamos ter temor e tremor do Senhor, porque o Senhor, Ele é justo. Ele é justo. Ele é amor, mas Ele é justo e justiça. E eu estou passando para com os irmãos essa breve mensagem, essa breve palavra para o conserto de muitos. E assim que o Senhor me conduziu, o Espírito Santo me conduzir a levar mais algo da parte do Senhor para com os irmãos, eu estarei repassando adiante. Estarei obedecendo a palavra do Senhor. Estarei obedecendo o Senhor e fazendo aquilo que Ele me ordenar. E eu agradeço a oportunidade e deixo essa breve mensagem aos irmãos. E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.